Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 9 de setembro de 2022, são 19 horas. A agência Reuters noticia que Lula cobra investigação sobre possível estratégia política por trás de atos de violência de Bolsonaro. No mesmo dia, um bolsonarista foi a um evento do PT provocar os presentes e, mais tarde, surge a notícia de que mais um petista foi assassinado de forma espantosa por um bolsonarista que chegou a usar um machado para tentar cortar a cabeça do adversário. O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, coordenou nesta sexta-feira, segundo a agência Reuters, mais um caso de violência política que terminou com a morte de um simpatizante do PT e cobrou as autoridades a investigarem se existe alguma forma de estratégia política por trás dos assassinatos. Lula afirmou em entrevista coletiva após ato de campanha no Rio de Janeiro que o país está caminhando para uma selvageria jamais vista em nosso país. Segundo ele, as duas mortes de petistas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, uma no Mato Grosso, na quinta-feira, e outra no Paraná, em junho, sugerem que as pessoas estão sendo induzidas a um comportamento violento. Isso não é da nossa parte. Agora não é mais briga. É um cara que vai no aniversário de outro e mata o cara. Um colega de trabalho que mata outro. Isso é gravíssimo e espero que a polícia esteja atenta e a própria Justiça Eleitoral para ver se isso tem ordem, orientação ou é uma estratégia de política, afirmou o ex-presidente Lula. Na quinta-feira, um apoiador de Bolsonaro matou a facadas um simpatizante de Lula após uma briga entre ambos motivada por divergência política em uma chácara na zona rural no município de Confresa, no Mato Grosso, de acordo com a Polícia Civil do Estado. É a segunda vez neste ano que um apoiador de Bolsonaro mata um simpatizante de Lula em mais um incidente de campanha tensa e pontuada por episódios de violência política. Em julho, em Foz do Iguaçu, no Paraná, o guarda municipal e dirigente local do PT, Marcelo Arruda, foi assassinado a tiros pelo policial federal José Guaranho durante sua festa de aniversário de 50 anos, que tinha o ex-presidente como tema. Questionado se não deveria haver uma trégua, Lula disse que o presidente não vai reconhecer que a incitação à violência seria da parte dele. Como se pode fazer trégua, disse. Procurado, o Palácio do Planalto não respondeu a um pedido de comentário. Para Lula, muito dessa conduta violenta tem a ver com decretos do governo Bolsonaro liberando a compra de armas e munições. Agora estamos vendo o país tomado por um comportamento sui generis. As pessoas estão sendo induzidas a uma violência exacerbada num país que tomou a decisão de fazer decreto facilitando a venda de armas. No meu governo, a gente recolheu 620 mil armas no país. Nós temos agora um cidadão na presidência liberando armas à vontade, não importa o calibre e a quantidade de cartuchos, afirmou Lula. E nesse momento parece que o TSE adivinhou o que o Lula dizia e criou um grupo de combate à violência política que vai acompanhar esses assassinatos, inclusive esse no Mato Grosso. O bolsonarista confessou ter matado o apoiador do petista após discussão. O GT, Grupo de Trabalho de Combate à Violência Política do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai acompanhar as apurações do assassinato de um apoiador do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva em Confresa, no Mato Grosso. Integrantes do grupo devem manter contato com as autoridades locais para entender melhor o que aconteceu. O Rafael de Oliveira, 24, simpatizante de Bolsonaro, confessou, segundo a polícia, ter matado a facadas o colega de trabalho Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, depois de uma discussão política. Oliveira teria ainda tentado decapitar o corpo. O grupo de trabalho do TSE foi criado pelo então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, após o policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho ter assassinado o guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda. Um dos objetivos é discutir diretrizes para disciplinar ações de enfrentamento à violência política no pleito deste ano. E Alckmin afirma ter sido iludido e defende que Lula foi preso injustamente. Os bolsonaristas vêm usando vídeos em que Alckmin atacava Lula para tentar insuflar a população contra o ex-presidente em sua aliança com o ex-tucano. Mas, na verdade, o Alckmin vem agora a público dizer que se ele criticou Lula no passado, foi por ter sido iludido por Sérgio Moro e pela Lava Jato. Em peça, o ex-governador de São Paulo aproveita para subir o tom contra Bolsonaro, candidato à reeleição. É a família Bolsonaro que precisa explicar ao povo a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo. O candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin se pronunciou nesta sexta-feira, dia 9, sobre o resgate por bolsonaristas na internet de falas antigas em que acusava seu hoje companheiro de chapa, o ex-presidente Lula, de envolvimento com corrupção. Em vídeo divulgado nas redes sociais a ser exibido em rede nacional de rádio e televisão, o ex-tucano e antes adversário político histórico do PT afirmou ter sido iludido e defendeu que Lula foi preso injustamente. Disse Alckmin: tem gente usando antigas falas minhas tirando fora de contexto. E a verdade é, Lula oficial foi preso injustamente num processo ilegal anulado pela justiça por parcialidade e suspeição. Espalhe, pede Alckmin. E Rosa Weber envia à PGR, segundo o G1, pedido para apurar fala de Eduardo Bolsonaro sobre brasileiros armados. O deputado Reginaldo Lopes aponta na notícia crime possível incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais. Em post, Eduardo Bolsonaro disse que os donos de armas deveriam ser voluntários de Bolsonaro. Ele não explicou por que é que ele quer donos de armas se voluntariando. Por que é que pessoas armadas têm que ser voluntárias de Bolsonaro? Para que tipo de serviço ele quer essas pessoas? A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro. O parlamentar disse em rede social que quem comprou arma legalizada tem que se tornar um voluntário do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, estes voluntários devem buscar material de campanha, como santinhos e adesivos, para divulgar a candidatura de Bolsonaro. Eduardo é filho de Bolsonaro, candidato à reeleição. O envio à PGR é previsto nas regras internas do tribunal e uma praxe na corte. Isso ocorre porque cabe à PGR avaliar se há indícios de crime e solicitar providências. Se o PGR, agora dizemos nós aqui do Blog da Cidadania, se o PGR tentar passar o pano, tentar blindar o Eduardo Bolsonaro, o STF pode muito bem assumir a investigação no lugar dele. E o Bolsonaro volta a insuflar violência contra o PT. Ele chama o partido de praga e diz que vai varrer o partido para o lixo da história. São declarações ameaçadoras de ações para calar, para eliminar o inimigo. Aquele que o Bolsonaro considera inimigo e não adversário. O Bolsonaro acentua críticas aos adversários no mesmo dia em que apoiador dele é preso por ter matado a facadas um eleitor de Lula.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira 9, durante comício em Araguatins, em Tocantins, que vai varrer o PT para o lixo da história. Essa retórica dele de aniquilar o inimigo, de eliminar os adversários, de tirá-los da política, é o que está gerando toda essa violência. E Lula, após Bolsonaro falar de seus filhos, ele tem que lavar a boca. Ontem, ao Correio Brasiliense, o Bolsonaro afirmou que parentes do Lula enriqueceram de uma hora para outra e, na verdade, ele tem um filho que comprou uma mansão de 6 milhões de reais e que não tem explicação para a origem do dinheiro para comprar aquela mansão e, ao mesmo tempo, enquanto isso, ele acusa os filhos de Lula. O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, que Bolsonaro é candidato à reeleição, o candidato à reeleição Bolsonaro tem de lavar a boca se quiser falar de seus filhos. E a pressão sobre Aras no caso da multa milionária contra procuradores da Lava Jato. Em agosto, o Tribunal de Contas da União aplicou uma multa de 2,8 milhões de reais a Deltan Dallagnol, Rodrigo Janot e Beraldo Romão por gastos na operação. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a cúpula do órgão sofrem pressão interna para interceder no caso do Tribunal de Contas, que aplicou uma multa de 2,8 milhões de reais a procuradores por gastos na Lava Jato. A principal revolta na categoria se deu em relação ao ex-procurador-chefe do Ministério Público Federal no Paraná, João Vicente Beraldo Romão. E a retórica violenta de Bolsonaro faz mais uma vítima. Quase 2 meses após o assassinato de dirigente petista pelo bolsonarista Jorge Guaranho, a política violenta e intolerante mostrou mais uma vez sua face, diz este colunista da revista Veja, e é basicamente isso aí o momento em que o novo assassino bolsonarista é preso por matar um petista. E Márcio França, candidato da coligação de Lula ao Senado por São Paulo, ele acredita que a Simone Tebet desidratará a candidatura de Ciro Gomes. Candidato de Lula ao Senado em São Paulo, o ex-governador Márcio França tem feito prognósticos nada animadores para a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes ao Palácio Planalto. Em conversas reservadas com aliados ao longo da semana, França previu que Simone Tebet ultrapassará Ciro nas pesquisas, o que, na avaliação do PCBista, deve desidratar a candidatura do ex-ministro. Na pesquisa IPEC, ex-Ibope, divulgada na terça-feira, Tebet empatou tecnicamente com Ciro em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. A MDBista cresceu para 5%, enquanto Ciro caiu de 9% para 6%. E, na verdade, o que acontece aí é o seguinte: o Ciro Gomes ele continua perdendo tempo atacando o Lula, enquanto isso ele está perdendo votos aí, deve cair para 4º lugar, porque a estratégia dele é uma droga. E por fim, criticada por bolsonaristas, a tal Soraya Tronic justifica na TV por que rompeu com ele. A candidata do União Brasil, que apoiou Bolsonaro em 2018, diz ter se decepcionado. Agora é um pouco tarde, não é, minha senhora? Minhas amigas, meus amigos, nós agradecemos a atenção e amanhã estaremos de volta às 8 da manhã no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.